Dwayne Johnson, John Cena, Dave Bautista, todos esses caras fazem com que a transição da atuação no ringue para a atuação na tela grande pareça fácil. Mas acredite, não é. De fato, há uma longa lista de superestrelas da WWE que tentaram fazer essa transição para Hollywood e acabaram fracassando miseravelmente. Quem são esses lutadores e por que eles fracassaram? Fique conosco neste vídeo para descobrir. Para começar a nossa lista, temos Triple H, no que diz respeito aos artistas de ringue da história da WWE. E você concordaria que é muito difícil mencionar 5 caras melhores do que Triple H. Em quase 3 décadas de trabalho ativo em tempo integral na empresa, ele ganhou tudo, desde 9 títulos do WWE Championship até 5 World Heavyweight Championships, alguns European Championships e eventos Royal Rumble e muito mais. Quer dizer, ele era um artista tão bom que até foi contratado para trabalhar na empresa, primeiro como consultor sênior executivo, depois como vice-presidente executivo de estratégia e desenvolvimento de talentos globais e, por fim, como vice-presidente de relações com talentos. Hoje, sob as instruções do CEO da Endeavor, Ari Emanuel, Triple H é responsável por liderar 99,9% da criatividade da empresa. Claramente, ele sabe pelo menos uma ou duas coisas sobre ser um artista, mas quando ele deu o salto para a prática como uma estrela de cinema de Hollywood, bem, simplesmente não era a mesma coisa. Paul Levesque deu o primeiro passo para chegar à tela grande em 2004, quando apareceu em Blade, Trinity. As reações ao filme foram mistas nos últimos anos, mas quando ele estava prestes a chegar aos cinemas, era tudo o que todos queriam falar. Blade era um personagem de quadrinhos muito amado. O filme teve um orçamento alto e contou com a participação de superestrelas de Hollywood, como Ryan Reynolds e Wesley Snipes. Triple H foi escalado como o vampiro Jarko Greenwood, e se você quer saber, esse papel não precisava de muita experiência para ser desempenhado com perfeição. Mas de alguma forma, The Game não conseguiu fazer isso. É claro que seu desempenho não foi o único ruim que levou esse filme do Blade a ser um fracasso, mas definitivamente foi ruim o suficiente para impedi-lo de conseguir um papel importante em qualquer filme pelos próximos 7 anos. É isso mesmo, depois de sua participação como Jarko Greenwood, o único papel no cinema que ele conseguiu foi o de lutador não creditado em Relative Strangers, de 2006. Até 2011, quando os estúdios da WWE fizeram a escolha questionável de produzir seu próprio filme, intitulado The Chaperone. Nele, Levesque foi escalado como Raymond Ray Bradstone, um personagem muito mais familiar do que o vampiro que ele era em Blade 3, mas mudar o perfil de seu papel não o tornou melhor. Considerando o péssimo desempenho do filme nas bilheterias, alguns podem até considerar esse desempenho pior do que o de sua estreia. Sua única aparição em um filme fora da WWE, e depois de The Chaperone, foi em Inside Out, de 2011, que honestamente foi muito melhor do que os 2 anteriores. O verdadeiro sucesso dele na tela grande foi trabalhar como dublador, sendo que seu trabalho mais popular foi em 2 filmes do Scooby-Doo. Quanto aos programas de TV, Triple H tem participado deles desde 1998, como Pacific Blue, The Drew Carey Show, The Bernie Mac Show e Billions. Como tem sido seu desempenho nesses filmes? Bem, ele apareceu em todos esses programas como ele mesmo, então é muito difícil atuar mal quando se está interpretando a si mesmo. Essa razão explica por que poucas pessoas falam sobre o fracasso da carreira de ator de Goldberg. Na maioria das vezes, o bom e velho Bill foi escalado para interpretar a si mesmo em filmes e programas de TV. O fracasso desse cara em Hollywood era quase inevitável devido a 2 coisas. Primeiro, ele se aventurou como ator, com quase nenhuma experiência em atuação. E em segundo lugar, durante a maior parte de sua carreira, seu gimmick sempre foi um lutador habilidoso com uma vibração de assassino que quase nunca dizia uma palavra. Tudo o que ele fazia era subir no palco, bater em seus oponentes e voltar pelo túnel. Portanto, mesmo com sua pouca experiência como lutador, ele quase não tinha falas para aprender ou pronunciar. Isso nos leva de volta ao primeiro motivo pelo qual seu fracasso era inevitável.
ele não tinha treinamento algum. Goldberg chegou às telas pela primeira vez em 1999, apenas 2 anos depois de estrear na luta livre profissional. Antes disso, ele era um atleta da NFL que sofreu uma lesão que pôs fim à sua carreira e decidiu se dedicar às artes marciais mistas e ao levantamento de peso. Ele assinou contrato com a WCW pouco tempo depois de começar a praticar artes marciais e assim que entrou na empresa, teve uma longa sequência de 1 ano sem derrotas em competições individuais. Em pouco tempo, ele se tornou o rosto da empresa, conquistando vários títulos, incluindo o WCW, World Heavyweight Championship, o United States Heavyweight Championship e o World Tag Team Championship. Mas o fato é que a ascensão meteórica de Goldberg à fama na indústria da luta livre deve tê-lo levado a acreditar que ele era um excelente artista. Então, o que ele fez em seguida? Ele se aventurou como ator, começando com um pequeno papel como Lou the Pariah Maguire em um episódio do programa de TV de 1998, The Love Boat, The Next Wave. Depois, fez sua estreia no cinema em Universal Soldier, de Craig Baumgarten e Alan Shapiro, The Return, de Craig Baumgarten e Alan Shapiro, em 1999, ao lado de Jean-Claude Van Damme e Michael Jai White. Para uma estreia no cinema, esse filme foi absolutamente terrível. Além de ter arrecadado menos de 50% do orçamento de produção, ele também arruinou toda a reputação da série de filmes do Soldado Universal. Goldberg teve um papel importante no que foi a 4ª parte da série, mas acabou sendo tão ruim que a 5ª parte foi adiada para uma década depois. Depois disso, Goldberg participou de um filme dos Looney Tunes, mas sua próxima aparição principal no cinema foi no filme The Longest Yard, de 2005, produzido por Happy Madison e Adam Sandler. O filme contou com a participação de ícones de Hollywood, como Chris Rock e Burt Reynolds, e de uma série de outros lutadores da WWE, como Kevin Nash, The Great Khali e Stone Cold Steve Austin. E devemos dizer que foi muito mais bem-sucedido do que qualquer outro filme em que Goldberg tenha participado. Mas, em vez de deixar que sua única boa atuação ficasse no coração dos fãs, Goldberg decidiu tirar proveito da fama e concordou em atuar como ator principal em Santa's Slay, no mesmo ano. E para não perder o costume, esse filme é um dos piores filmes de Natal já feitos, o que diz muito, já que há muitos filmes de Natal ruins por aí. Nele, Bill Goldberg interpretou o papel do Papai Noel titular, uma versão enlouquecida dele, que saiu em uma onda de assassinatos durante o Natal. Sim, o enredo parece tão ruim quanto a atuação. Seu desempenho nesse papel honestamente assustou muitos espectadores e é frequentemente lembrado em primeiro lugar quando se fala dos anos de atuação de Goldberg. Mas na verdade, Goldberg tem vários outros créditos no cinema, incluindo Half Past Dead 2, no qual interpretou William Burke, Kill Speed, Holly, Jingles and Clyde 3D, Checkpoint, American Satan e, mais recentemente, Con Man, em 2018. Ele também apareceu em vários programas de TV, incluindo The Flash, da CW, NCS, Los Angeles, Schooled, Law and Order, Special Victims Unit, Desperate Housewives e Monster Garage. É isso mesmo. Ele participou de algumas séries de TV realmente icônicas, com certeza, mas sua atuação simplesmente não foi boa o suficiente para lhe dar uma grande chance. Lembre-se de que Goldberg teve um longo hiato de 12 anos na luta livre profissional e ainda não conseguiu se tornar um astro de cinema durante esse tempo, então é muito improvável que isso mude. No entanto, ele ainda tem um físico muito bom que poderia ser usado na maioria dos filmes de ação de Hollywood. Então talvez não devêssemos descartá-lo ainda. Um cara que talvez possamos descartar é Rob Van Damme. Parodiar a personalidade de Jean-Claude Van Damme, tentar se parecer com ele e parodiar seu nome foi o suficiente para fazer de Rob Van Damme um dos maiores nomes da luta livre profissional. No entanto, tudo isso não foi suficiente para trazer sucesso a Rob quando ele seguiu os passos do verdadeiro Van Damme e tentou se tornar um astro de cinema. Como lutador, Van Damme era conhecido por ser um dos artistas mais carismáticos e divertidos em todas as promoções em que trabalhou. Na ECW, ele conquistou vários títulos, inclusive 2 campeonatos mundiais de equipes e o campeonato de televisão,
que manteve por 700 dias. Na WWE, ele foi um dos lutadores que fez com que a história da invasão de 2001 fosse um sucesso e, posteriormente, ganhou o Hardcore Championship, o Intercontinental Championship, o European Championship, o Tag Team Championship e o World Tag Team Championships. Os fãs nunca se esquecerão de seu desempenho na luta de escada Money in the Bank na WrestleMania 22 e sua posterior vitória sobre John Cena para conquistar o WWE Championship. Mesmo no circuito independente, na TNA e na luta livre AAA mundial, Rob Van Dam deixou sua marca por ser um verdadeiro artista. Afinal, antes de decidir vestir o spandex e lutar por entretenimento, esse cara era um artista marcial treinado em karatê, taekwondo, aikido, kickboxing e kajukembo, um kickboxer treinado e um halterofilista experiente que era tão bom que inventou uma técnica que foi incluída nos livros de regras da United States All-Round Weightlifting Association. Acrescente sua notável habilidade de combate à sua capacidade de controlar o público com aura e carisma, e você se convencerá de que Rob Van Dam será um superstar de Hollywood. Mas quando ele realmente chegou à tela grande, algo simplesmente não funcionou. No início, entre sua estreia como ator como mercenário em Super Fights, em 1995, e uma participação especial em Bloodstained Memoirs, em 2009, o que parecia atrapalhar a carreira de ator de Van Damme era o fato de ele não ter tempo suficiente de tela. Durante esses anos, ele apareceu em mais de uma dúzia de filmes e programas de TV, incluindo X-Files, 18 Wheels of Justice, VIP e Black Mask 2, City of Masks, mas nunca conseguiu um papel importante para provar seu valor. Quando ele finalmente teve sua chance em 2010, os holofotes eram brilhantes demais, ou brilhantes o suficiente para mostrar todas as suas falhas. Você pode decidir por si mesmo conferindo Wrong Side of Town, no qual ele participou com Dave Bautista, Ja Rule e Omarion. O filme foi um grande fracasso, mas Van Damme teve um desempenho decente o suficiente para lhe render futuros papéis principais. Mas quando esses papéis chegaram, sua atuação acabou prejudicando ainda mais sua reputação de ator. Primeiro, houve o filme absolutamente ridículo, Three-Headed Shark Attack, Ataque de Tubarão de 3 Cabeças, no qual ele participou com Danny Trejo e Karrueche Tran em 2015. Pelo enredo, dava para ver que o filme não ia dar em nada. Um grande tubarão branco de 3 cabeças atacando pessoas. É muito difícil fazer com que isso pareça bom. Talvez a maior decepção na filmografia de Rob Van Damme seja seu papel de co-protagonista em 2016, em Sniper, Special Ops, de 2016, ao lado do também especialista em artes marciais, Steven Seagal. O filme tinha um enredo promissor e atores de combate habilidosos, mas de alguma forma não conseguiu dar aos fãs o que eles queriam. Uma cena de combate real com Seagal e Van Damme juntos. Claramente, RVD teve várias chances de impressionar em Hollywood, mas nenhuma deu certo. História ruim? Atuação ruim? Momento ruim? Seja qual for o caso, é improvável que ele venha a ter uma grande chance na tela grande. Continuando com nossa lista de lutadores da WWE que fracassaram miseravelmente em Hollywood, temos outro grande lutador e membro do WWE Hall of Famer, Steve Austin. 6 WWE Championships, 4 Tag Team Championships, um recorde de 3 vitórias no Royal Rumble, 2 Intercontinental Championships, 4 títulos na WrestleMania, tudo isso em menos de uma década, com apenas um gimmick careca, implacável e que desafia a autoridade. Certamente um cara que obteve todo esse sucesso atuando na frente de milhares de pessoas pode ler esboços e fazer bons filmes, certo? Bem, sim, idealmente, ele deveria ser capaz. É isso que nós pensamos, é isso que você pensa e é isso que muitos grandes diretores e produtores de Hollywood pensam. Afinal de contas, no que diz respeito a artifícios icônicos na WWE e no que diz respeito a dominar um personagem e se tornar esse personagem a tal ponto que os fãs só o associam a ele na vida real, somente o Undertaker fez isso melhor do que Austin. Desde sua estreia como lutador profissional na WCW, em 1991,
Até as lesões que o forçaram a se aposentar em tempo integral em 2003, Austin trabalhou apenas como o vilão técnico Stone Cold. Ele se tornou o personagem de tal forma que, após sua aposentadoria, os diretores de Hollywood escreveram personagens de filmes em torno de sua personalidade e o escalaram como protagonista com alguns orçamentos de produção bem altos. Austin tinha o físico, a cabeça careca e a barba. Ele definitivamente tinha o visual para qualquer filme de ação. O que poderia dar errado? Em 2007, Scott Weiper tinha um orçamento de uns 20 milhões de dólares para fazer The Condemned e escalou Steve Austin como protagonista, com nomes como Vinnie Jones, Robert Mamone, Tori Mussett, Madeleine West e Rick Hoffman em seu elenco de apoio. Em 2009, Jeff F. King teve um orçamento de uns 10 milhões e escalou Steve Austin como protagonista e Walton Goggins, Laura Vandervoort e Linda Boyd como seu elenco de apoio em Damage. Quinn Scott e Keone Waxman o escalaram para The Stranger e Hunt to Kill em 2010. Adivinha o que aconteceu? Todos esses filmes foram um fracasso terrível e arrecadaram no máximo metade do orçamento de produção. Mas Hollywood ainda não desistiu dele, e ele não desistiu de seus sonhos de atuação. Afinal de contas, ele se aposentou da atuação em tempo integral e, portanto, tinha todo o tempo de que precisava para continuar se dedicando a ela. Assim, a partir da década de 2010, os diretores começaram a juntar Austin a um ator mais experiente para coestrelá-lo em seus filmes. Terry Miles colocou Austin e Danny Trejo em Recoil. Annie Wheeler o colocou com Daniel Magder em Knockout. Depois houve Tactical Force, escrito e dirigido por Adamo Paolo Cultraro, estrelado por Steve Austin e Michael Jai White como atores principais, tudo em 2011. Alguns outros sucessos de bilheteria esperados vieram em 2012, como Maximum Conviction, estrelado por Austin e Steven Seagal, e The Package, que ele fez com Dolph Lundgren. Claramente, Hollywood manteve Stone Cold Steve Austin ocupado porque todos esperavam que ele pudesse se tornar o próximo grande astro do cinema. Austin tinha uma base de fãs leais desde seus dias de luta livre, e os diretores esperavam poder capitalizar colocando-o nos pôsteres, mas essa aposta nunca funcionou. Não importava se ele era a estrela solitária ou se era um trabalho para dois homens, Steve Austin simplesmente não conseguia apresentar um desempenho convincente o suficiente para mantê-lo em Hollywood. As únicas aparições decentes que ele fez foram no primeiro episódio de The Expendables, de Sylvester Stallone, alguns episódios como o inspetor Jake Cage no programa de TV Nash Bridges, e algumas aparições como Hugo Panzer em Chuck. Portanto, talvez Steve Austin possa ter sucesso em Hollywood quando se juntar a um grupo de atores dignos da calçada da fama, mas qualquer coisa mais séria, e fica claro que Steve Austin não foi feito para atuar. Se você acha que isso é decepcionante, então veja como Hulk Hogan foi terrível em Hollywood. Ele está na casa dos 70 anos e, em outro universo, estaria competindo por papéis de $1 milhão por minuto com nomes como Robert Redford, Michael Caine ou Dustin Hoffman. No entanto, neste universo, Hulk Hogan foi expulso de Hollywood há muitos anos. Considerado por muitos como a maior superestrela global da história da luta livre, Hogan era um verdadeiro showman. Nos anos 70 e 80, quando ele entrou no setor de luta livre, havia mais espetáculo do que hoje. O público lotava os estádios, não apenas para ver lutas, mas para ver o que consideravam super-heróis da vida real, daí os trajes extravagantes daquela época da luta livre. Hulk Hogan entendeu rapidamente o que os fãs queriam e passou a ser exatamente isso. A imagem de um homem que parecia intocável e imparável. Ele era rasgado em pedaços, sempre usava seu traje vermelho e amarelo, mesmo quando não estava atuando. E aquele bigode? Sim, esse homem se apresentava de uma forma impossível de ignorar. Essas são as características das superestrelas de Hollywood. Portanto, quando ele foi escalado para o filme Rock Treiro, de 1982, os fãs foram aos cinemas para ver seu super-herói favorito da vida real. E temos que dizer que ele teve um desempenho do qual todo Hulkmaníaco poderia se orgulhar. Ele não teve tanto tempo de tela quanto Thunder Lips no filme,
mas o pouco tempo que teve para enfrentar Rocky em uma luta de exibição o colocou no radar dos diretores de cinema. Sem dúvida, ele seria o primeiro astro de cinema do wrestling. Todos os sinais estavam lá. Mas quando a oportunidade chegou, Hulk Hogan não conseguiu apresentar nada perto de sua performance de estreia. Entre 1989 e 1999, Hogan apareceu em mais de 10 filmes, incluindo No Holds Barred, Suburban Commando, Thunder in Paradise, Mr. High Noon at Mega Mountain, Santa with Muscles, The Ultimate Weapon e The Secret Agent Club. Acredite ou não, cada um desses filmes foi um fracasso. Em alguns filmes, ele parecia musculoso demais para seu papel, enquanto em outros, parecia desinteressado no que deveria fazer. Em outras ocasiões, Hulk Hogan simplesmente não tinha a convicção necessária para proferir suas falas, o que é honestamente difícil de entender, visto que ele proferiu algumas das promos mais lendárias que a luta livre profissional já teve. Talvez seu pior filme, e sem dúvida, um dos piores já feitos, tenha sido Três Ninjas, High Noon at Mega Mountain. Hogan participou do quarto filme da franquia infantil de Kung Fu, e sua atuação foi o último prego no caixão de uma franquia que já estava em dificuldades. Sua atuação como Dave Dragon foi cafona, descoordenada e simplesmente não profissional, uma diferença drástica em relação ao homem carismático que os fãs tinham visto na tela com Sylvester Stallone há pouco mais de uma década. Na virada do século XXI, a credibilidade de Hogan em Hollywood já havia sofrido danos suficientes e ninguém sequer o considerava para um papel no cinema. O mais próximo que ele chegou disso foi Zeus em Little Hercules e um papel de voz em Gnomeo and Juliet, se é que algum deles pode ser considerado uma produção de Hollywood. Até mesmo suas participações especiais em programas de TV como Walker, Texas Ranger e seu papel principal nas 4 temporadas de China e L foram igualmente desanimadoras. Para piorar a situação, seus escândalos e controvérsias sobre racismo e má conduta sexual que vieram à tona o colocaram completa e permanentemente na lista negra. Chegando ao final de nossa lista, temos The Big Show. Isso pode não ser uma surpresa para a maioria, considerando que já o vimos assumir papéis muito embaraçosos na WWE em várias ocasiões. Paul White sempre pareceu feliz em ser borrifado com cocô, atacado no banheiro ou simplesmente humilhado pela família McMahon. Por mais títulos de campeão e lutas memoráveis que ele tenha acumulado em sua carreira, sempre houve um momento ou uma história que prejudicou sua imagem. O mesmo pode ser dito de sua carreira de ator, exceto que, desta vez, nunca houve bons momentos para ele depois de 1998. Suas primeiras aparições no cinema ocorreram em 1996, quando Big Show teve pequenos papéis em Regis Prayer e Jingle All the Way. Ele conseguiu um papel um pouco maior como Captain Insano na comédia The Waterboy, de Adam Sandler, em 1999, e esse foi, sem dúvida, seu melhor momento na tela grande. Não foi um papel importante, mas White assumiu o controle de suas cenas e deu boas risadas aos fãs. Mas depois disso, tudo ficou ruim. Suas atuações em Little Hercules in 3D e MacGruber podem ser esquecidas, se não perdoadas. Para Paul White, sua queda como ator pode ser resumida ao fato de aceitar papéis que ninguém mais aceitaria, em filmes com enredos que ninguém gostaria de participar. Desde Knucklehead, ele só apareceu em um outro filme fora das travessuras da WWE. E todos nós esperamos que as coisas continuem assim. Por fim, em nossa lista de lutadores da WWE, que fracassaram miseravelmente em Hollywood, temos The Miz. Isso é um pouco decepcionante, e não surpreende, considerando que ele só entrou para a WWE depois de fazer seu nome como personalidade de reality show. Para aqueles que não estão familiarizados com essa parte da história da origem de Miz, aqui está um resumo rápido. Antes da WWE, Michael Mizanin era conhecido nacionalmente por seus papéis no reality show The Real World, Back to New York em 2001, e em seu spin-off, Real World Road Rules Challenge, de 2002 a 2005. Ele também venceu o Battle of the Seasons e o The Inferno Segões, foi finalista do Battle of the Network Reality Stars e venceu um episódio do Fear Factor
com o tema Reality Stars em 2006. Na verdade, a entrada de Miz na WWE também se deu por meio de um reality show, Tough Enough, que ajudou a lançar sua carreira de lutador. Desde então, ele se tornou um dos nomes mais conhecidos da promoção, com um total de 21 campeonatos na WWE, incluindo 2 WWE Championships, 8 Intercontinental Championships e 2 United States Championships. No entanto, desde que obteve sucesso como lutador profissional do WWE Studios, que ele estrelou, todos os passos que ele esperava dar em direção ao glamour de Hollywood foram inúteis. Isso se deve principalmente ao fato de que, em vez de fazer testes para papéis em estúdios de produção de filmes de grande sucesso, The Miz se limitou a trabalhar com a WWE em papéis que estão muito alinhados com sua persona de lutador. Basta assistir ao seu desempenho em The Marine Trace para ver o quanto ele se manteve em seu personagem de ringue em vez de retratar um fuzileiro naval de verdade. Sua falta de variedade nesses filmes tornou difícil para qualquer diretor de Hollywood considerá-lo em algo além da imagem de durão de seu personagem de luta livre. E na única vez em que ele tentou fazer algo diferente, escolheu o projeto errado, atuando como Dax em Santa's Little Helper, em 2016. Confie em nós. Quanto menos falarmos sobre essa atuação, melhor. The Miz também fez algumas dublagens, mas todas elas foram em filmes do Scooby-Doo em associação com a WWE. Ao contrário da maioria dos outros caras desta lista, que estão muito velhos e fora de forma para ter outra chance de ser uma estrela de Hollywood, o Miz ainda tem uma pequena chance, mas ele precisará ser mais intencional em se libertar de ser apenas um lutador da WWE, para mostrar a promessa e o potencial que demonstrou durante seus dias como personalidade de reality show. Isso é tudo para este vídeo sobre por que esses lutadores da WWE fracassaram miseravelmente em Hollywood. Quais desses lutadores você acha que tiveram as piores atuações e quais outros lutadores você acha que merecem estar nessa lista? Deixe-nos saber sua opinião na seção de comentários e antes de ir embora, não se esqueça de curtir este vídeo e se inscrever no Ring Rivals para não perder os próximos.